Uma garota vai parar num mundo fantástico de criaturas mágicas, onde uma forte ligação com seu passado existe ali. Porém, lá ela terá que enfrentar seres bizarros para tentar trazer a paz e harmonia novamente a esse reino surreal. E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje, o filme da vez é de fantasia e aventura, chamado Alice no País das Maravilhas, de 2010. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Na cidade de Londres, um homem chamado Charles conversa com outros homens sobre negócios, quando na porta da sala de sua casa uma garotinha chamada Alice aparece e seu pai pergunta se ela estava tendo novamente os pesadelos. Ela responde que sim e ele a leva para deitar novamente. Lá, Alice diz para seu pai o que vem sonhando, que ela sempre está caindo em um buraco escuro e que depois vê criaturas estranhas, sendo elas um pássaro falante, um coelho de paletó, um gato de sorriso grande e uma lagarta azul. Todos esses ela diz que têm características fora do normal. Seu pai, notando que ela está assustada, brinca um pouco com ela e a deixa mais tranquila. Anos mais tarde, percebemos Alice, que agora é uma jovem, estava muito triste devido à perda de seu pai. Dentro da charrete está ela com sua mãe chamada Ellen. Alice conta a ela que ainda continua tendo os mesmos sonhos sempre. Então Ellen lhe dá seu colar e pede para que ela sorria um pouco. Quando então elas chegam a um evento onde o anfitrião se chama Lord Ascot e sua esposa Lady Ascot, que estavam aguardando Alice e sua mãe. Alice vai dançar com o filho do casal chamado Hamish. Porém, ela se distrai vendo coisas em sua imaginação, deixando assim o rapaz irritado. Depois que ele sai, duas garotas chegam até Alice e contam para ela algo que era surpresa, dizendo que Hamish iria pedir ela em casamento naquela festa. Entendemos aqui que esse era o propósito daquele evento, pois depois disso uma mulher chamada Margaret, irmã de Alice, caminha com ela falando do que se tratava aquela festa e aconselha ela a aceitar a Hamish como seu noivo. Quando então a Lady Ascot aparece e chama Alice para conversar um pouco a sós no jardim. Em meio à conversa, de repente Alice nota algo parecido com um coelho correndo entre os arbustos. Ela fala para a Lady que não se importa muito com isso. Em seguida continua a conversar, ensinando ela como cuidar de seu filho quando casasse com ele. Porém, mais uma vez ela vê o coelho e decide ir atrás dele. Ela acaba retornando para a festa e encontra sua tia chamada Imogen, que aparentemente sofre de problemas mentais e não liga muito para o que Alice fala, pois diz que estava esperando seu príncipe chegar. Alice, vendo o coelho novamente, logo segue. Mas é surpreendida por Hamish, que a chama para fazer o pedido de casamento na frente de todos. Porém, não se sentindo pronta para aquilo e não querendo casar-se com tal mané, tenta falar para as pessoas que não está no tempo disso para ela. Quando então o coelho que ela viu aparece e agora fica chamando sua atenção, alertando que o tempo estava passando. Então ela sai da presença de todos e corre atrás do coelho, que já na floresta entra em um tronco de árvore. Alice, curiosa, chama por ele, mas acaba caindo, no qual percebemos que é um buraco muito profundo onde há diversas coisas fora de contexto ali dentro. Quando por fim ela cai dentro de uma sala e logo nota que estava de cabeça para baixo e cai para o chão. Ela percebe várias portas ali dentro e logo vai tentar abri-las. Porém, todas elas estão trancadas e mesmo com a chave não abrem. Quando então ela encontra uma pequena portinha onde a chave abre, porém sendo grande não consegue passar por ela. Quando ela olha para uma mesinha, ela nota que tem um frasco com um líquido dentro onde dizia para ela beber. Achando que era somente um sonho, ela então bebe e começa a ficar pequena, onde assim dessa forma ela poderia passar pela pequena porta. Porém, ela esqueceu de deixá-la aberta e a chave ficou em cima da mesa, que agora está muito alta para ela. Enquanto ela faz tudo isso, alguém pela fechadura de uma das portas estava observando, perguntando para uma outra pessoa se tinha certeza que ela era mesmo Alice. Ao que a outra afirma que não era, pois Alice demonstrava não saber ou lembrar do que era para fazer ali. Alice então, vendo um pequeno bolo que dizia para comê-lo, decide prová-lo. Esse a faz ficar grande e assim conseguir pegar a chave de volta que estava sobre a mesa. Depois ela toma o líquido novamente e isso faz ela voltar a ser pequena. Dessa forma, Alice consegue abrir a porta e vai para fora, onde havia um novo mundo com animais bem diferenciados. Ela, curiosa, continua a olhar o local quando alguns seres que vivem ali aparecem na frente dela e se apresentam. Onde lá ela vê o coelho de paletó que estava perseguindo, um ratinho chamado Arganaz, dois gêmeos chamados Tweedledee e Tweedledum, e também uma ave azul. Todos eles discutem o fato de que Alice talvez não seja a certa e então a decidem levar para um sábio chamado Absolem. Chegando ao local, vemos quem é esse sábio, uma lagarta azul que pergunta quem Alice é, onde ela, dizendo ser a verdadeira Alice, ele não acredita nela. Depois ele fala para ela ver o oráculo, que se tratava de um pergaminho que mostra alguns episódios passados naquele mundo, onde um deles é que ela matou um dragão com uma espada e esse dia ficou conhecido como Glorian Day. Alice, falando, diz não lembrar daquilo e faz com que todos acreditem que ela não é a verdadeira Alice. Então, saindo do local, uma grande fera conhecida como Capturadan chega junto com soldados vermelhos com armaduras de figuras de baralho e capturam os animais. Achando que era só um sonho, mais à frente Alice para de correr e acha que a fera que a está perseguindo não iria machucá-la. Mas o pequeno ratinho, vendo que aquela atitude dela iria matá-la, decide ajudar Alice. Subindo na cabeça da fera, ele com sua espada arranca um dos olhos dela.
Porém a fera também acaba machucando Alice, que ferida continua a correr com os gêmeos pela floresta. Logo vemos o líder dos soldados, chamado Valete, que encontrando o oráculo rapidamente monta em seu cavalo e decide levá-lo para sua rainha. Enquanto isso, Alice e os gêmeos chegam até uma árvore que direciona 2 caminhos. Mas antes que possam decidir para qual seguir, uma ave gigante os ataca e captura os gêmeos, os levando num voo perigosamente rasante entre as montanhas até chegar no castelo da rainha, onde lá notamos muito de suas características esculpidas nele, a cabeçuda Rainha Vermelha, que é extremamente mal-humorada vivendo no reino de Salazengron, também sendo a irmã da Rainha Branca. Quando então Valete retorna ao castelo e fala com a rainha dizendo a ela ter encontrado o oráculo, ela fica surpresa enfim vendo como ele era. E para alertar a rainha de que tudo que estava ali era verdade, ele mostra para ela o Glorian Day, o dia da destruição da fera dela. A rainha mostra-se emburrada ao ver que Alice estava ali, demonstrando desprezo por ela. Porém Valete, vendo que Alice iria matar o seu monstro de estimação, diz para a rainha que esse dia está próximo, fazendo assim com que imediatamente ela mande procurá-la. Então já lá fora, preparados para a caça, Valete usa um cachorro chamado Bayard, que tem sua família presa ali, no qual Valete o manda procurar por Alice e em troca ele e a família dele seriam libertos. Já à noite pela floresta, algo segue Alice, que logo aparecendo para ela notamos ser um gato chamado Shishiri, que tem um sorriso enorme, consegue voar e se teletransportar de um lado para o outro. Ele ajuda Alice com seu ferimento, que explica para ele ter sido causado por Capturadan, e depois de se apresentarem, o gato fala para ela que a levará para conhecer mais alguém. Chegando ao local, vemos uma lebre em péssimo estado que tem um tremelique pelo corpo todo. Conhecemos também o chapeleiro, que estava como se aguardasse por alguém, e o ratinho que vimos antes, agora estando ali com eles. O chapeleiro feliz vai até ela, porém o rato diz que não acredita que ela seja a verdadeira Alice. Mas o chapeleiro, reconhecendo que era ela, a leva para cima da mesa que estava bem bagunçada, onde eles tomavam chá. Ao que notamos também que a Alice é bem pequena em comparação ao chapeleiro, que quer se preparar para tirar a Rainha Vermelha do poder e assim voltar a dançar com o retorno de sua Rainha Branca ao trono. Quando então a lebre e os outros escutam algo se aproximar, onde logo vemos se tratar de Valete, que estava chegando ao local, onde mais do que depressa o gato some, pois tinha medo dele. O chapeleiro rapidamente então dá um líquido para Alice, que a faz ficar ainda menor e a esconde dentro de um bule. Valete, chegando até eles, os chamam de louco, ao que notamos que de fato são um pouco mesmo. Então o cachorro começa a farejar no local e Valete vai até eles, dizendo que se estiverem escondendo Alice, eles iriam perder as cabeças, que para disfarçar o chapeleiro diz já ter perdido mesmo. Quando então o cachorro fareja algo e chega até o chapeleiro por debaixo da mesa, que porém ele o manda sair dali falando um código secreto que só eles entendem. Então o cachorro vai para outra direção na intenção de despistá-los, enquanto Valete tenta tomar um chá com os malucos. Quando então depois que ele vai embora, o chapeleiro faz uma nova roupa para Alice e a lebre diz que devem levá-la para a Rainha Branca, onde lá ela estará segura. Então o chapeleiro a pega, coloca no seu chapéu e seguem para lá. Pelo caminho, falando que Alice iria matar a grande fera, ela fala que não mata nada e isso deixa o chapeleiro chateado, que a ia deixar para trás, pois ela não sabia o mal que tinha sido feito naquele lugar pela Rainha Vermelha, que deveria ser destruída com o seu monstro. Alice então pergunta o que ela tinha feito e ele a mostra, onde notamos que o lugar em que eles estão está totalmente destruído. O chapeleiro tem lembranças do dia terrível em que tudo aquilo começou. Ele fala que era do clã da Cartola da Rainha Branca, que sempre trabalhavam para ela. Porém, num certo dia de comemoração, a grande fera chamada Jaguadarte, que é um dragão negro, sob controle da Rainha Vermelha, tinha os atacado e destruído todo aquele local, obrigando assim eles a fugirem para se salvarem. Quando então, ouvindo o cachorro e os cavaleiros vermelhos que se aproximavam, eles se escondem para não serem pegos. Logo eles chegam à beira de um rio e, sabendo que não conseguiriam fugir, o chapeleiro fala para Alice ir para o sul, que lá encontraria o castelo da Rainha Branca. Depois de falar isso, ele lança Alice junto ao seu chapéu para o outro lado do rio. Em seguida se entrega aos guardas, que o levam preso. Alice decide ficar a noite ali debaixo do chapéu e, quando o dia amanhece, ela acorda com o cachorro afarejando. Ela briga com ele, dizendo que ele deveria levar os guardas para longe, porém ele se lamenta e fala que tem uma família presa com eles. Fala também que o chapeleiro não se entregaria por qualquer Alice. Então ele diz para ela para se preparar para o Glorian Day, que estava chegando, onde ela enfrentaria o monstro Jaguadarte. Porém Alice decide ajudar o chapeleiro primeiro, dizendo que todos querem que ela faça o que eles acham que deve ser feito e seguir o destino que eles acreditam ser o certo. Mas tendo o controle de si mesma e dizendo que o sonho é dela, Alice manda que Bayard a leve para o castelo da Rainha Vermelha, onde estava o chapeleiro. Então logo ele a leva e quando chegam lá, ela tem que atravessar um lago passando por cima de bizarras pedras no formato de cabeças. Depois disso, Bayard joga o chapéu para dentro do castelo e depois Alice entra por uma pequena fenda no muro. Já lá dentro ela logo vê a rainha e seus súditos prisioneiros a servindo, vendo-a jogar golfe animal. Quando o coelho vai buscar a bola, que era um pequeno porco-espinho, ele encontra Alice e, reconhecendo o coelho, ela pergunta se ele tinha mais daquele bolo de crescimento.
Quando ele a entrega um pouco, ela acaba comendo muito e fica bem maior do que esperava, sendo notória para todos ali que logo a veem. Então, para não se entregar dizendo que é Alice, ela se apresenta com o nome falso de Anne das terras de Anfensa. A rainha pergunta sobre suas roupas e ela fala que está crescendo muito e estava ali porque, sendo a maior do seu povo, é desprezada por eles. Então, mentindo, diz que acha que a rainha a aceitaria. Ao que a Rainha Vermelha logo diz que qualquer um que tenha uma cabeça enorme como a dela seria bem-vindo ao seu reino. Já dentro do palácio, a rainha apresenta seus gorduchinhos a Alice, onde vemos se tratarem dos gêmeos Tweedles. Eles a reconhecem e Alice também. Ela então acena para eles não falarem quem ela é. Então os dois brincando alegram a rainha e logo são mandados ir embora dali. A rainha traz o chapeleiro até ela para que ele diga onde estava Alice. Porém ele também nota ela ali e começa a falar maluquices. Depois elogia a cabeçona dela e diz que era o chapeleiro da Rainha Branca antes e poderia fazer algo magnífico para a cabeça descomunal dela. Sendo que isso atrai o desejo dela, que logo manda soltarem ele para que ele a sirva dali por diante. Enquanto isso, Bayard vai até o castelo da Rainha Branca, uma bela e gentil mulher. Que recebendo Bayard, ele fala para ela sobre o retorno de Alice e se desculpa por não ter trazido ela para o castelo. Mas a Rainha Branca diz que era lá em Salem que Alice encontraria a espada Vorpal, a única arma que poderia derrotar a fera da Rainha Vermelha. Mais tarde, no castelo, a Rainha Vermelha conversa com Valete e demonstra um certo interesse por ele, enquanto o Coelho Branco pega o oráculo e o leva dali. Já em sua nova sala de trabalho, o chapeleiro fica perturbado em saber que estava fazendo chapéus para a Rainha Má. Porém, Alice o acalma e entrega novamente para ele o seu chapéu. Sabendo que a espada Vorpal estava no castelo e sendo bem escondida pela rainha, Alice procura pelo Coelho Branco junto aos irmãos Tweedles para ajudá-la. Quando logo eles encontram o coelho que estava junto com o ratinho Arganaz. O coelho diz saber onde estava a espada e a leva para lá. Chegando ao local, ela vê a criatura que a protege e diz que não vai entrar ali, pois a fera que estava lá dentro tinha machucado ela antes, sendo que com isso o coelho desmaia. Alice, pensando em algo, vai atrás do ratinho que está com o olho da criatura que ela arrancou antes. Então ela o pede, porém ele, bem irritado, não quer entregar, mas ela o pega mesmo assim. Quando vai indo novamente em direção à fera que guardava a espada Vorpal, no caminho Valete a surpreende e diz gostar dela, mas ela se sai dele, porém uma serva fiel da rainha vê tudo isso. Chegando ao local de descanso de Capturadan, Alice entrega de volta a ele seu olho. Aproveitando que ele se acalma, ela tenta abrir a caixa onde estava a espada. Porém, devido estar muito cansada e ao seu ferimento que estava bastante inchado, Alice acaba desmaiando. Dentro do palácio, enquanto experimentava alguns chapéus, a serva chega e fala para a rainha o que viu de Valete. Isso então a deixa irada e grita chamando por ele. Pela manhã, Alice acordando, nota Capturandan olhando para ela. E percebendo que a chave estava no pescoço dele, logo a pega. A fera então, ao invés de atacá-la, lambe o ferimento dela causado por ele mesmo, fazendo assim de alguma forma seu braço ficar melhor, gerando assim uma afeição entre os dois. Então logo a Alice abre a caixa e pega a espada Vorpal, em seguida indo embora com ela. Enquanto isso, se desculpando com a rainha, Valete diz que foi assediado por Alice e com isso a rainha, sem saber do ocorrido, decide acreditar nele e manda cortar a cabeça de Alice, que estava chegando onde o chapeleiro estava. Porém logo os guardas também chegam e o chapeleiro tenta lutar, derrubando dois deles. Porém Valete aparece partindo para cima dele e os dois lutam. Com medo do pior acontecer com Alice, o ratinho acaba falando o nome dela e isso faz Valete querer atacá-la. Mas antes o chapeleiro consegue borrifar nos olhos dele um líquido e assim dá uma chance para Alice fugir. Porém não muito longe, ela é cercada pelos guardas vermelhos e por Valete. Os guardas se aproximam e a pegam, porém quando estavam levando, Capturandan, que tinha criado um laço de amizade com ela, sai de sua casa derrubando tudo e todos em sua frente para ajudar Alice. Depois rapidamente a leva dali. E já fora do castelo encontram Bayard no caminho. Então agora juntos eles seguem para o castelo da Rainha Branca. Valete informa o ocorrido para a Rainha Vermelha que, a cada notícia, dá um tapa na cara do demente e logo manda eles irem atrás de Alice. Enquanto isso, já chegando ao castelo da Rainha Branca, Alice se encontra com ela e lhe entrega sua espada Vorpal. Com isso a rainha fala que a armadura está completa, faltando somente porém o guerreiro para usá-la. Percebendo que Alice está fora do tamanho normal, a leva para a cozinha, onde lá encontra a desastrada e perturbada lebre. A Rainha Branca lhe dá um pouco de líquido encolhedor e assim ela volta ao tamanho normal. No dia seguinte, no reino da Rainha Vermelha, o chapeleiro está na prisão quando o gato sorridente chega e brinca com ele e com o ratinho antes deles serem levados para a morte. O gato fala que gosta muito do chapéu dele e que adoraria usá-lo em ocasiões especiais. Porém o chapeleiro tem ciúmes dele e insiste em não dá-lo, porém aguardem o que vai acontecer. Chegando a hora do fim da história dos dois, onde o primeiro será o chapeleiro. Agora seu olhar estava diferente e quando estava prestes a perder a cabeça, de repente ele some, deixando todos surpresos. Onde logo porém percebemos ser na verdade o gato sorridente que trocou de lugar com ele. Onde logo o chapeleiro aparece atrás da rainha, dizendo que todos ao redor dela eram falsos e isso a irrita muito. O chapeleiro se aproxima da multidão e convida a todos a lutarem contra a rainha tirana.
o que deixa a multidão animada, porém com isso a rainha se enfurece mais ainda e manda soltar seu pássaro gigante de caça, deixando todos amedrontados que logo tentam se esconder e desesperadamente fugir dali. Já no início da noite no castelo da Rainha Branca, Alice vê que seus amigos conseguiram fugir da Rainha Má e estão chegando. Ela com a Rainha Branca descem para recebê-los e Alice fica feliz ao rever o chapeleiro, que logo recebe de volta seu chapéu de Shishiri que amou tê-lo por alguns momentos. Já no dia seguinte, o tão esperado Glorian Day é perguntado ao povo da Rainha Branca quem seria o campeão do seu reino. Os amigos de Alice rapidamente se prontificam, mas mostrando o oráculo eles não veem uma outra opção a não ser Alice. Então a rainha lhe encoraja, porém Alice não querendo e entristecida sai correndo da presença de todos. Já a sós, chorando, percebe que o sábio Absolem estava no fim de sua vida como lagarta. Alice, sem saber o que fazer, pede ajuda a ele. O sábio, porém, a chama de garota burra e a questiona como ajudaria alguém que nem mesmo sabe quem é. Alice então começa a falar quem era, de onde veio e o porquê estava ali. Então tem lembranças do passado quando era apenas uma garotinha, onde ela sempre achava que eram apenas sonhos, mas logo ela entende que na verdade eram momentos que viveu naquele mundo, onde ela o chamou de País das Maravilhas, e que tudo que estava escrito iria se cumprir, assim como o fim de tudo se ela não destruísse o monstro da Rainha Vermelha. Se despedindo de Alice, o sábio fala por último para ela, dizendo que basta empunhar a espada Vorpal que ela fará o resto. Depois disso ela é coberta por completo pelo casulo. Se preparando para a batalha e agora decidida a lutar, Alice já está pronta e então vemos as duas rainhas marchando para se enfrentarem. Chegando ao ponto de encontro da batalha, a Rainha Branca tenta convencer sua irmã para evitarem uma luta. Porém, gananciosa pelo poder e querendo continuar sendo a rainha, ela grita chamando sua fera, o que deixa os animais com muito medo. Quando a criatura enfim se mostra, vemos um dragão em sua grandiosidade e aterrorizante aparência. Do outro lado, Alice, uma pequena garota que está encorajada a lutar, que porém sabe que tem alguns truques que pode ajudá-la naquela batalha. O dragão falante reconhece a espada como sua inimiga, desprezando Alice como somente uma portadora insignificante. Com essa distração, Alice corta a língua dele, mas logo é acertada pela cauda do monstro, que depois quase a esmaga. O dragão então usa uma de suas armas mais poderosas, que é lançar contra Alice chamas de energia, mas seu escudo resiste. Ela continua atacando e se defendendo, porém se descuidando um pouco é acertada e vai para o chão, deixando a espada cair longe. O chapeleiro, vendo que o dragão iria matá-la, decide interferir. Então a Rainha Vermelha, não gostando disso, manda que Valete e seus guerreiros matassem ele. Começa então a batalha entre os soldados vermelhos e brancos, enquanto Jaguadarte persegue Alice para matá-la. Ela sobe numas ruínas e ao procurar a fera que estava logo atrás dela, não a vê mais. No campo de batalha, Captura Andan passa por cima e derruba vários soldados vermelhos que, se desequilibrando, acionam uma catapulta antes do tempo, onde com isso a pedra acerta o pássaro caçador que cercava Beyart e o ratinho Arganaz. Alice, sendo encontrada, corre e se esconde do ataque do dragão, mas logo é percebida e sobe pelas escadas, se esquivando das mordidas fatais do monstro. Chegando ao topo da ruína, notamos que é ali que o oráculo mostrava Alice vencendo a fera, que sem desistir tenta mordê-la. Alice, aproveitando o deslize da fera, sobe em seu pescoço e Jaguadarte tenta balançar para derrubá-la. O chapeleiro luta contra Valete e espeta o olho dele, assim o fazendo cair no chão. Então, tendo a oportunidade de finalizar o combate, percebem um momento tenso entre Alice e a fera. Quando ela é lançada para cima, porém sendo guiada pela espada Vorpal, ela caindo sobre a fera fatalmente corta sua cabeça, fazendo assim enfim se cumprir a profecia do oráculo, no qual dizia que no Glorian Day seria um dia de vitória. Com a morte de seu monstro de estimação, a Rainha Vermelha fica surpreendida juntamente com sua irmã e os demais amigos de Alice. A Rainha Vermelha, irada, manda que os guardas matassem Alice, porém eles demonstram não obedecerem mais ela. Logo em seguida, sua coroa é tirada pelo gato Shishiri e devolvida à Rainha Branca, a qual verdadeiramente a pertence. Então, pelos crimes que a Vermelha e cabeçuda rainha cometeu, sua irmã decide puni-la, banindo ela para a marginalia, juntamente com seu lacaio Valete. Assim ele e a Rainha Vermelha, que ama tê-lo por perto, ficarão juntos lá até o fim. Valete, achando aquilo uma punição sem misericórdia, tenta matar a Rainha Vermelha, mas o chapeleiro não permite e então os dois são levados para seu novo destino. Feliz pela vitória, o chapeleiro decide enfim dançar a sua dança maluca, virando a cabeça e contorcendo suas pernas. Realmente uma dança de louco. A Rainha Branca vai até a cabeça cortada de Jaguadarte e pega um pouco do sangue dele. Depois entrega para Alice, dizendo que aquilo a levaria de volta para casa se assim ela quisesse. O chapeleiro pede para que ela ficasse com eles, mas Alice diz que tem coisas para resolver em seu mundo e logo toma o líquido. Então, logo após o chapeleiro se despedir dela, ele se desfaz em sua frente e assim ela retorna subindo pelo buraco de onde caiu. Voltando para o casamento, ela fala o que pensa de cada um ali e o que ela quer para a sua própria vida. Logo convida o Lord Ascot para falar um pouco de negócios da família e seguir os mesmos passos de seu pai. Vendo que ela tem interesse nisso, o Lord a convida para ser a primeira a negociar com um novo país e expandir os negócios.
O filme termina com Alice já dentro do barco, se preparando para começar uma nova jornada em sua vida, quando então uma borboleta azul pousa em seu ombro e ela reconhece como o sábio Absolem, que também está seguindo uma nova jornada. Obrigado por assistir, e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!